Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma entrevista do programa Educação e Ciência, um projeto do blog do Professor Lima em parceria com a Associação Sergipana de Ciência. Esse projeto tem o objetivo de mostrar para a população sergipana o estado de desenvolvimento da ciência em Sergipe e no Brasil, mediante diálogo com os seus pesquisadores. Nós entendemos que essa é uma forma de dar um retorno para a população em geral e também uma forma de estimular os jovens que desejam seguir a carreira científica. Hoje, nós teremos o prazer de conversar com o professor Mário Ernesto Giroldo Valério. Nós vamos conversar sobre a trajetória educacional do nosso convidado, sobre os projetos científicos que ele está desenvolvendo e sobre o retorno desses projetos para a nossa sociedade. O nosso convidado é graduado em Física pela Universidade de São Paulo e tem mestrado e doutorado em Física do Estado Sólido também pela Universidade de São Paulo. Ele tem experiência na área de física de materiais e atua principalmente nos temas nanomateriais com propriedades ópticas especiais, propriedades ópticas e defeitos de materiais e materiais especiais para a indústria de petróleo e gás e também em modelagem computacional. O nosso convidado publicou 150 trabalhos científicos em revistas indexadas, organizou um livro e registrou 3 patentes. Orientou 37 dissertações de mestrado e 22 teses de doutorado. Foi chefe do Departamento de Física da Universidade Federal de Sergipe, onde foi também coordenador do programa de pós-graduação em Física. Atualmente, ele atua como professor do Departamento de Física e lidera um grupo de pesquisa sobre física de materiais, grupo esse que desenvolve parcerias com centros de pesquisa de várias partes do mundo. Muito obrigado, professor Mário, por ter aceitado o nosso convite. E para início da nossa conversa, eu gostaria que o professor falasse um pouco da sua trajetória educacional. Fale da sua formação básica e universitária e conte também como chegou a essa carreira científica. Com a palavra, professor. Oi, Lima. Bom dia, boa tarde, boa noite às pessoas que estão nos assistindo agora. Primeiro, quando o Lima me convidou, achei bastante interessante, é um projeto bastante importante. Divulgação e difusão da ciência nunca foi um tema tão importante quanto hoje em dia, né? Por vários aspectos, né? Pelo aspecto de que os progressos científicos são muito ágeis, muito rápidos, acontecem muito rápido, e, infelizmente, a gente vê, às vezes, muita desinformação, né? Que é passado para a sociedade. Então, todos aqueles que trabalham com essa parte têm um papel importante em levar a ciência, como ela realmente é feita, né? Para o conhecimento geral da sociedade. Bom, primeiro, e agradecer ao Lima também, porque ele foi o grande inspirador por eu estar em Sergipe, né? Nós éramos colegas na pós-graduação da USP em São Paulo, quando a gente conversava muito sobre isso, eu, Lima e o nosso colega Piotr, né? Sobre ciência, fazer ciência, os desafios que são fazer a ciência fora dos grandes eixos, né? E aqui em Sergipe era, né, à época,
um centro que ainda tinha uma pesquisa muito incipiente, mas, enfim, depois de um certo tempo, eu vim aqui para Sergipe. Mas eu gostaria de começar muito antes. Eu gostaria de dizer que eu sou toda a minha formação acadêmica, desde do meu grupo escolar, como era chamado, né? A formação básica. Então, vocês veem que eu sou velho aí, porque a terminologia, eu fiz grupo, fiz ginásio, fiz colégio, né? Hoje em dia mudou o nome. Mas de todo e o período universitário, se contar todo esse aí, mais de 90% desse tempo eu passei dentro do ensino público. Então, eu sou filho da escola pública e tenho muito orgulho de ser filho da escola pública, né? Porque a escola pública é o grande diferencial na vida das pessoas de um país, né? Um ensino em todos os níveis, em que qualquer cidadão pode ter acesso, é a forma mais democrática, mais, eu vou dizer, mais humana, né, de encarar esse problema, que não estabeleça, né, e o ensino público está aí para isso, diferenças entre os seus diversos filhos, tá? Então, esse é o primeiro aspecto. E só 3 anos, então, da minha formação, toda a minha formação, desde da primeira série até terminar o doutorado, somente 3 anos eu fiz fora do ensino público, numa escola particular. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, valorizar o ensino público em todos os níveis é o grande desafio que a gente tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Tem alguns países que estão mais avançados. O Brasil, a gente avançou bastante, mas ainda precisa avançar muito. E, em termos da minha carreira, eu comecei a fazer o curso de Física. Isso foi uma coisa interessante, que eu, desde que estava no colegial, na época, né, que seria o ensino médio atualmente, né, eu já tinha interesse em física, já achava interessante, então me inscrevi no vestibular de física na USP, passei, terminei minha graduação, e na pós-graduação eu comecei numa área muito interessante, que é a área de materiais, e uma coisa que hoje em dia impacta a minha atuação é que o tempo todo a gente trabalhou, o Lima também esteve no mesmo grupo de pesquisa, um grupo de pesquisa que tinha um viés de aplicação, né? O grupo de dosimetria do Instituto de Física da USP era um dos poucos grupos que, na época, tinha o que a gente chama renda industrial, ou seja, vendia serviço, né, de dosimetria, né? Então, tinha um recurso que entrava no laboratório, porque o laboratório prestava um serviço, inclusive usando tecnologia produzida dentro do laboratório, consequência de projetos de mestrado e doutorado de alunos anteriores, e a época que a gente estava lá, a gente ainda desenvolvia bastante pesquisa nessa área, usando dosímetros termoluminescentes. Então, a minha base de formação foi essa. Eu sempre achei muito interessante estudar a propriedade dos materiais e como essas propriedades podem ser usadas para diferentes aplicações, diferentes aspectos, além da física básica. E aí é importante porque a gente também dizer que não tem como fazer aplicação de nada se eu não conhecer a física básica. Se eu não tiver as primeiras descobertas, as primeiras ideias sobre como um determinado dispositivo, alguma coisa pode funcionar, não tem como eu ter aplicação. Então, a gente pode citar inúmeros exemplos de dispositivos que a gente usa hoje corriqueiramente, que se não fosse a pesquisa básica anteriormente, não existiria a aplicação. Então, essas duas coisas, elas não andam separadas, elas andam em paralelo, intimamente ligadas, né? Então, é muito importante esse aspecto, não é isso, Lima? Olha, muito bem, professor. Eu acho muito importante
quando você chama atenção para o fato de que, primeiro, passou pela escola pública, essa escola permitiu que chegasse onde chegou, estudou numa escola pública, numa universidade pública também, uma universidade de grande valor, de grande nome, que é a Universidade de São Paulo, e trabalhou num laboratório que tinha já um viés de aplicação. E aí, antes da gente falar da questão da aplicação, dos vínculos para o estado de Sergipe, eu gostaria que o professor falasse um pouco do trabalho que ele faz no estado de Sergipe. É sabido que o professor lidera um grande grupo de pesquisa que tem interação com vários outros setores. Eu gostaria de ouvir um pouco mais para a gente passar essa informação para a nossa sociedade e para os nossos futuros alunos. Beleza. Então, a gente, como eu disse, eu vim para cá por influência do professor Lima, né? Graças ao Lima, éramos colegas e começamos um grupo de pesquisa juntos. Foi o primeiro grupo experimental do Departamento de Física, e esse grupo foi muito, muito importante, porque depois deu origem à própria pós-graduação. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas o que a gente montou aqui, iniciou a montagem, foi exatamente equipamentos que podiam ser instalados no laboratório e que aí deslancharam, né? De 1991 até hoje, que foi quando eu vim, depois Lima voltou do doutorado. Então, a gente começou, na verdade, os trabalhos em 1991. E hoje o grupo conta com um número bastante grande aqui, desse meu lado aqui, tem essa janela que dá para ver o fundo aqui, uma parte do nosso laboratório, onde a gente trabalha com diferentes propriedades de materiais e a cada dia a gente trabalha com uma coisa nova que surge. Então, os projetos atualmente que a gente está desenvolvendo é muito na linha de produção de materiais por rotas ecoamigáveis, né? Isso em parceria. Então, a gente tem a parte de síntese de materiais, feito aqui em parceria com a professora Zélia, que cuida dessa parte de síntese aqui do grupo, e todas as aplicações em dispositivos óticos, aplicação para energia solar. Então, a gente está desenvolvendo novos materiais que aumentam a eficiência de células solares e sistemas de energia solar, sistemas de detecção de raio-x para diferentes tipos de aplicação, não só médicas, mas aplicações, inclusive, industriais, de inspeção industrial, inspeção de bagagens, e inspeção de cargas, então diferentes detetores com resolução e assim por diante. E, como eu já disse, além da parte de possíveis aplicações, a gente desenvolve também o lado da ciência básica, utilizando todo um conjunto de técnicas experimentais de investigação, além da parte de modelagem computacional, né? Nessa janela mesmo, vocês estão vendo aqui, tem uma bancada onde tem os computadores, né, que a gente trabalha com os alunos aqui com a parte de modelagem computacional. Então, normalmente, os materiais que a gente está estudando como possíveis aplicações ou problemas, às vezes, de ciência básica ainda desconhecidos, nós também fazemos a parte de simulação em paralelo. Recentemente, tivemos um projeto aprovado no Centelha para desenvolver um equipamento inovador, utilizando a experiência que a gente tem no grupo. Isso já vem desde do meu mestrado, né? Então, tenho uma experiência em desenvolver instrumentos científicos, a parte de instrumentação científica, né? A gente montou lá no Instituto de Física da USP o equipamento, desenvolvemos rotinas computacionais de análise de dados, de aquisição de dados. Então, tem todo um lado também do nosso laboratório, que é a parte de instrumentação científica. Então, não só a gente atua na parte da ciência básica e da aplicação, das possíveis aplicações desses diferentes materiais que a gente tem aqui, né, como também na parte de instrumentação. Esqueci de dizer uma outra linha importante que a gente tem trabalhado recentemente, que é a parte de materiais que são o que a gente chama nanosensores de temperatura, para aplicações em vivo, em pequenas dimensões, então, utilizando propriedades luminescentes, né,
para detecção de temperaturas no intervalo de temperatura fisiológico, digamos assim, que são importantes para determinados processos fisiológicos. Esse é o conjunto, então, de aplicações e de coisas que a gente tem desenvolvido aqui no presente momento no nosso laboratório, né? Então, fora isso, a gente tem uma parte super importante e que não tem como não fazer junto, que é a formação de pessoas, né, Lima? Então, porque a gente não faz isso sozinho, na verdade, quem faz são os alunos. Essa é a geração futura. Então, a gente trabalha assim, o que a gente costuma dizer, né? Eu trabalho muito na preservação da espécie. Que espécie? De pesquisador, né? Então, a gente tem sempre uma atuação muito forte na formação de recursos humanos, de novos pesquisadores, da nova geração que vem aí, né? Porque essa geração é que vai tocar tudo que a gente está começando agora, ou começou, enfim, os próximos passos, né? Professor Mário, então, acho que era isso. Professor Mário, seria Oi. interessante se você falasse um pouco, já que está falando aí no caso da preservação da espécie, formação de pesquisadores, você tem uma interação muito grande com outros laboratórios, né? Desenvolve pesquisa com outras pessoas, com grupos, Sim. em diferentes partes do Brasil e também fora do Brasil. Isso coloca este grupo de pesquisa, liderado pelo professor Mário, numa posição importante do ponto de vista internacional, inclusive. É por isso que o grupo consegue produzir muitos trabalhos científicos. Fale um pouco sobre isso. Sim, sem dúvida. Então, sem dúvida, Lima, eu acho que assim, isso é uma coisa que a gente sempre viveu aqui, a gente não se limitar a fazer isso somente dentro da nossa casa, né? Mas principalmente colocar tudo que a gente faz em termos de produção científica, não só à disposição, também com o crivo da comunidade internacional. Então, é por isso que a gente tem bastante interação com pesquisadores na Inglaterra, na Suíça, atualmente tivemos no Canadá, nos Estados Unidos, então, com pesquisadores na França. Então, nós temos trabalhos. Atualmente, a gente tem trabalhado muito com o pessoal do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né? Inclusive ajudando, não dando um apoio, mas dando uma colaboração no desenvolvimento das novas linhas de luz do Sirius, né? Desenvolvendo possíveis dispositivos, né? Então, nós estamos com um projeto agora com o pessoal lá do Sirius, de um dos materiais que a gente tem aqui servir como detetor de radiação para a região de altas energias de lá, né? Então, uma parceria que a gente estabelece. E isso também se revela no aspecto de que os nossos egressos aqui, por exemplo, nós temos ex-alunos nossos aqui do laboratório em diversos lugares, em diversas universidades no país, inclusive como pesquisadora principal no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, numa das linhas de luz, é uma ex-aluna nossa aqui, e também em outras instituições, inclusive fora do país. Então, professores em outras universidades. Então, uma coisa que é muito importante é o aspecto também de celeiro de formação. Eu acho que todo grupo de pesquisa, toda instituição, toda universidade pública preza, né, como uma dos seus principais pilares, a formação de pessoas. Porque assim, a gente fala assim, eu tenho um laboratório maravilhoso, eu tenho 2 bilhões de dólares para investir em pesquisa. Se você não tiver gente, você pode ter quantos bilhões de dólares você quiser, você nunca vai fazer nada. Porque o maior patrimônio que pode ter são as pessoas com boa formação. Que essas pessoas com boa formação, inclusive com menos recursos, conseguem produzir coisas, às vezes, muito mais importantes. Então, verdade, a formação professor. de recursos humanos e a formação de cérebros, a gente nunca pode descartar, né, Lima?
A sociedade, de um modo geral, ela fica querendo ver coisas que são assim bem palpáveis, bem aplicações bem diretas. Não obstante, conforme o professor está dizendo, um dos resultados diretos seja exatamente a formação de pessoal, porque essa formação de pessoal pode servir para aplicação em vários outros campos. Mas o grupo de pesquisa, liderado pelo professor, também tem produtos específicos do ponto de vista de patentes, do ponto de vista de aplicações para as empresas e as indústrias no estado de Sergipe. Eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre isso. Então, nós temos alguns trabalhos, né? Começamos um bocado de tempo atrás, com incentivo, inclusive da FINEP. É importante que se diga que o financiamento público para vários desses projetos, inclusive de inovação tecnológica, é fundamental, né? É fundamental porque nem sempre, quando a gente propõe um determinado produto ou um dispositivo, alguma coisa, a gente sabe se isso aí vai dar certo ou não. Então, o financiamento inicial da FINEP foi fundamental, por exemplo, nos trabalhos que a gente tinha com a antiga, a Escurial, a Cerâmica Sergipe, né, que fechou e parece que agora estão reativando, e daí saiu não só uma, mas mais de uma patente, e ex-alunos do nosso grupo aqui, atualmente tem um outro grupo de pesquisa também na universidade, continua essa interação, produzindo também novas patentes nessa área. Não só de cerâmicas porosas para sistemas de suporte para catalisadores. Então, se a gente pensa em qualquer indústria, né, e aí a gente pensava inicialmente a parte da indústria do petróleo, mas cerâmicas que possam ancorar catalisadores e que sejam porosas, e que tem uma porosidade controlada, é importante porque aumenta a área superficial, então você acelera processos, determinadas reações, até dispositivos, por exemplo, pigmentos cerâmicos inovadores, em que muda de cor a depender de como... Então, seria, por exemplo, um revestimento cerâmico que, a depender da iluminação que você usa, ele tem uma coloração diferente, ele muda o padrão de cores. Então, a gente chegou, inclusive, a fazer um piloto disso aí, gerando, não me lembro mais a quantidade, mas uma quantidade grande de metros cúbicos, ou de metros quadrados do piso, desculpa, não metros cúbicos, né, metros quadrados, foi produzido na própria Cerâmica Sergipe, na Escurial, utilizando patente que a gente fez aqui. E agora a gente está caminhando muito para o lado dos dispositivos, dos sensores de radiação, da parte de nanotermometria e da parte de dispositivos associados às células solares. Já estamos com algumas patentes aí sendo preparadas, inclusive em parceria com outras universidades e com outros institutos. Então, como eu disse, o nosso grupo ele tem esse sangue, esse DNA também da aplicação o tempo todo. A gente faz a ciência básica, e aí é importante, a gente sempre tenta enviar os nossos alunos, quando possível, para trabalhos no exterior, porque essa vivência no exterior também é importante, né? E para esse aprendizado de passar um tempo de como as coisas são feitas em outros grupos de pesquisa, não só no Brasil, como no mundo, e reverter isso para o estado de Sergipe em termos não só de produtos, mas também bastante em termos de cérebros e de potenciais empresários, por exemplo, de produtos altamente inovadores, de alto valor agregado. Então, essa é uma coisa que a gente tem estimulado muito dentro do nosso grupo. Eu não sei se eu respondi aí o que Não, muito bem, professor, muito bem. Fica claro que o grupo não só tem uma grande capacidade de formação de pessoal, como é capaz de dar respostas se for provocado pelo setor industrial, pode embarcar em alguns desses projetos, inclusive trazendo financiamento público e ou financiamentos externos. Professor, o nosso tempo está aqui esgotado, mas eu gostaria de, antes de despedir,
que o senhor deixasse uma mensagem aí, porque eu sei que você também trabalha com a questão da divulgação científica, participa de vários projetos com alunos de iniciação científica, com alunos da educação básica. Gostaria que deixasse aqui uma mensagem para os alunos e, obviamente, para a sociedade, no sentido de mostrar que este caminho da ciência é um caminho viável hoje em Sergipe. Uhum. Sim, você lembrou bem, eu participo da equipe da Cienart, que é coordenado pela professora Zélia, é um projeto muito interessante de divulgação e difusão do conhecimento científico, em diferentes níveis, né, mas voltado muito para o ensino, né, ensino básico de um modo geral. E o que eu gostaria de dizer é fazer ciência e tecnologia é muito importante e é muito legal, é muito divertido e é crucial para a nossa sobrevivência. A humanidade não vai conseguir vencer os seus desafios sem a ajuda da ciência. Aliás, a ciência e a tecnologia são agentes fundamentais para que a gente consiga vencer todos os desafios que a gente tem. Sem eles, a gente não teria nada de tudo que a gente tem hoje em termos de avanços, inclusive que melhoram a vida das pessoas, né? A gente não teria avanços no sentido de produção de alimento, no sentido, então, da agricultura, de novos fertilizantes. Na área da saúde, a gente não teria nada disso que tem aí. Muito importante dizer que praticamente todos os equipamentos de imagem médica que existem hoje em dia surgiram em laboratórios de pesquisa. Alguns, inclusive, as pessoas achavam que era dinheiro inútil, e de lá surgiram os diversos equipamentos hoje que permitem a medicina e permitem a saúde, de um modo geral, conseguir acessar informações de forma direta, né, do paciente, sem precisar cortar a gente, né, Lima? Através de diferentes métodos de imagem. Então, e além de tudo, é muito divertido, minha gente, é muito divertido, é muito legal a gente participar disso. E o que é mais importante, a gente consegue sobreviver. A gente consegue sobreviver dignamente, a gente consegue ter uma profissão, e uma profissão que é interessante, porque não só a gente participa da elaboração da tecnologia, mas a gente participa da elaboração do conhecimento, das coisas que vão virar tecnologia daqui a 20, 30 anos, a gente tem o nosso dedinho. Saber isso bem. É realmente muito gratificante. Muito bem, professor. Nosso tempo realmente está esgotado, até já ultrapassamos um pouco. Eu gostaria, mais uma vez, aqui de agradecer, né? Mais uma vez, de agradecer a sua disponibilidade por trazer essas informações, e desejo que os nossos estudantes possam ver esse vídeo, porque aí poderão tomar, não só como sugestões, mas também tomar como exemplo esse trabalho que o professor vem desenvolvendo aqui no nosso estado. Muito obrigado mais uma vez. E antes de nos despedirmos, eu gostaria de avisar para as pessoas que possam nos ver nesse momento, ou que irão ver outras vezes, que esse vídeo estará disponível no canal do YouTube da Associação Sergipana de Ciência, exatamente para que a gente possa fazer trabalhos com as escolas de educação básica. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima oportunidade.